Vamos ler, Êxodo. Vamos ler Êxodo 20. Êxodo 20, 18 em diante. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, abençoe agora, Pai, a Tua palavra em nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Pai, a Tua mensagem. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Podemos assentar? Vou falar por alguns momentos sobre fiquem longe da coluna de fogo. Fiquem longe da coluna de fogo. Fiquem longe daquela coluna, né? Fiquem longe da coluna de fogo. As pessoas, hoje nós vemos aí o mundo, né, da mensagem, as pessoas querem ficar perto da coluna de fogo. Cada lugar que você vai, tem algum pastor ali, alguém que está querendo ser vindicado pela coluna de fogo, né? E uma banda fala: fique longe da coluna de fogo, né? Agora, com isso, não está falando para você ficar longe de Jesus. Eu estou falando uma banda fala da coluna de fogo, da vindicação que Deus vindica o seu mensageiro, né? Dessa forma, porque Jesus, né, sabendo que a Escritura fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então é lógico, nós temos que entrar em Cristo, né? Receber o Espírito Santo em nossas vidas. Mas eu estou falando assim, no sentido assim, da coluna de fogo, né, aparecer, né, de dar-se a conhecer e aparecer para a pessoa. As pessoas querem ser Deus nessa era vindicou em cada era, em cada dispensação, em cada tempo. Deus vindica um homem, porque tem uma mensagem, ele é um profeta de Deus, né? Então Deus vindica ele. Deus não pode vindicar todo, vindicar a mim. Não, o que vindica a mim como sendo um pregador, um pastor de Deus, é se eu prego a mensagem que foi vindicada pela coluna de fogo. Então a coluna de fogo vindica, né, somente o profeta da era. O profeta da era, né? Vamos ler aqui então alguns parágrafos aqui, porque Deus falou isso, né? Deus, né, onde nós lemos que agora, não fale Deus conosco, né? A coluna de fogo vai ao profeta e fala ao profeta. E o profeta fala então com as pessoas, né? Deus fala a tua palavra através dos profetas, Amós 3,7. Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas, né? E quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta, Mateus 10:41. Mas a lei dos profetas durar até João, né? Eles usam essa escritura para querer dizer que não há profeta mais. Mas quando você vai ali em Mateus, né, João Batista morreu em João capítulo 14. Se você for ler Mateus 14, João Batista morreu em João 14. E quando você chega em Mateus 14, João morreu. Em Mateus 23, capítulo 23, versículo 34, ali Jesus falou: eu vou enviar profetas, né, sábios, e as pessoas vão persegui-lo de cidade em cidade, né? E você vê o quê? Você vê que Jesus prometeu enviar profeta no futuro. E você vai ali em Atos 20, 21, ali aparece o profeta Ágabo amarrando uma cinta em Paulo e falando: o homem que está com essa cinta será preso em Jerusalém. E Paulo não falou: você é um falso profeta, porque os profetas duraram só até João. Não, Paulo estava no ano 70 depois de Cristo, né? Ano 70 depois de Cristo, né?
E Paulo não falou, você é um falso. Se fosse hoje, né, com a doutrina, com o engano, porque o diabo é sempre assim, ele torce a palavra de Deus para enganar as pessoas, porque Deus sabia que o diabo sabia, né, o diabo sabe que nos últimos dias Deus teria que dar toda a sua palavra para a igreja. A igreja tem que conhecer toda a palavra. Então, a forma do diabo atuar, o que? É tentar desqualificar esse canal, porque a palavra de Deus só veio através do canal de um profeta. De um profeta. O que é um profeta? Um profeta é um vidente, né? Samuel 9:9 fala isso, é um vidente. Um profeta é um vidente, alguém que vê o futuro, vê o passado, ele tem visões, Então o profeta é um vidente, alguém que tem a consciência junto com a subconsciência. Então, você estará sabendo disso. O que ele fez? Ele precisa interpretar a escritura. Mas quando você vai lá em Efésios 4, versículo 11, ali fala, né, Deus deu um para apóstolos, profetas, doutores, pastores, evangelistas, para o aperfeiçoamento do corpo, para o aperfeiçoamento da igreja. Então nós vemos que a lei, os profetas, né, os profetas da lei duraram até João. A lei e os profetas da lei, né, duraram até João. Mas se na lei teve profeta, na graça também, né, temos profeta também na graça, né? E nós vemos isso em toda a escritura. Não tem como você querer dizer uma coisa que contradizer a escritura sagrada. As pessoas isolam um versículo ali e esquecem o resto, né? E desfaz dos restos. Não, a palavra tem que encaixar perfeitamente. Deus vindicou Moisés lá na sarça ardente, lá com a coluna de fogo. Depois vindicou também Paulo o apóstolo São Paulo ali no caminho de Damasco com a coluna de fogo. E nessa era tem vindicado a William Branham. Deus vindicou a William Branham de 3 formas diferentes, né? Vindicou com a palavra, porque não há nenhuma doutrina, não há nenhuma igreja que pode rebater as doutrinas que o William Branham ensinou. O batismo em nome de Jesus Cristo, a ceia com vinho, né? Vinho, não suco de uva, porque representa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, quanto mais tempo passa, mais poderoso fica para salvar. O pão asmo, né? O asmo na Bíblia simboliza o pecado. No corpo de Cristo não tem pecado, então não pode usar pão com fermento para simbolizar o corpo de Cristo. E o lava-pés também, João 13 fala, como vos fiz, façai vós também. Mas hoje querem espiritualizar isso. Jesus falou, como eu fiz, literal. É um símbolo, né? Então não tem como espiritualizar isso, é um símbolo. Lavar os pés simboliza a humildade. Mas não, né? Eles querem tirar isso, então ninguém consegue rebater a palavra. A palavra vindicou o William Branham. Eu batizo em nome de Jesus Cristo. Você não encontra outro batismo na Escritura Sagrada, não sei em nome de Jesus Cristo. Como pode estar errado isso? Se os apóstolos batizarem somente em nome de Jesus Cristo? Como que os apóstolos, como isso pode estar errado? Não tem como batismo estar errado, porque os apóstolos batizaram, Atos 2:38, Atos 8, Atos 10, Pedro batizou ali os romanos ali na casa de Cornélio. Atos 19, Paulo encontrou um grupo que não ia batizar em nome de Jesus Cristo, batizou eles desse nome, em nome de Jesus Cristo. Eles receberam então o dom do Espírito Santo. Então como pode isso? Os apóstolos estarem errados? Os apóstolos estão errados, né? E os pastores do século XX, os doutores, os teólogos estão certos. Que absurdo, como o povo pode ser tão enganado? Satanás é tão sábio e astuto, né, que engana o povo dessa maneira. E Deus vindicou então o William Branham através da palavra. A coisa é perfeita. Você vai na palavra aqui, a coisa encaixa 100%, né, do que ele ensinou. E as igrejas não conseguem, né, ser vindicadas pela palavra. E outra coisa também que Deus vindicou o William Branham foi através dos sinais, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, né? Capítulo 2, do 1 em diante ali, Paulo fala, eu não vim até vós com palavra de sabedoria humana, não vim com essas coisinhas, eu vim até vocês com espírito e o poder, para que a vossa fé não fique, né, firmada em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então Deus vai atrás do William Branham e curou, fez milagre nunca visto antes, né, para vindicar esse homem através disto. E também vindicou a William Branham através da ciência, né? Essa foto foi examinada pelo FBI, 2 dias no FBI, para examinar se essa luz era natural, se alguma lâmpada ali, alguma coisa produziu essa luz. Então ali o FBI, né,
atestou e falou, é uma luz realmente sobrenatural, né? Uma luz que, né? Então Deus provou através também da ciência. Por isso que essa foto aqui vai condenar o mundo, gente. Você deve colocar essa foto aqui no templo seu, se você tiver um templo, colocar no templo, levar nas praças, onde essa foto for, porque essa foto aqui é uma coisa científica, literal, e Deus vai julgar o mundo através dessa foto, porque você olhando essa foto, você vê os sinais que foram feitos na vida do Irmão Branham, então a coisa toda encaixa perfeitamente. Os sinais que foram feitos através do Irmão Branham, a coluna de fogo. Então a ciência, então Deus vindicou esse homem através de três formas. Através da palavra, através da ciência, essa foto, né? E através dos sinais sobrenaturais, dos milagres, sinais e maravilhas, né? Que Jesus falou em João 3, né? Nicodemos fala para Jesus, né? Nós sabemos que você é um homem de Deus, porque se não fosse, né, Deus não faria sinais através de você, sinais perfeitos, sem sombra de erro algum. Eu sei que também tem as imitações, né? Mateus 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até os eleitos. Mas nesses sinais existe uma margem de erro, né? Uma margem de erro nesses sinais. Jesus falou, se esses sinais que foram feitos aqui, né, tivesse sido feito lá em Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídos. Esses sinais vai ter mais rigor para você do que para ele, porque para ele não foram feitos esses sinais, né, que foi feito no meio de vocês, né? E também em João 14 ali, ou 15, Jesus fala, né, se eu não tivesse vindo e feito os sinais que eu fiz no meio de vocês não teriam pecado. Mas agora eu vim e fiz esses sinais diante de vocês, e vocês rejeitaram, então para vocês não há mais esperança. Por causa desses sinais, que são sinais perfeitos, né? Através do Irmão Branham, os sinais foram perfeitos, milhares de sinais perfeitos, que vindicaram o ministério do William Branham. Então, através de três coisas, então essa luz, é por isso que o Irmão Branham fala aqui, nessa mensagem aqui, o desvelar de Deus. Veja, ele tinha de ser velado, então Deus velou-se em Moisés e deu a Moisés a palavra, e Moisés desceu e falou a palavra do Senhor num véu sobre a sua face. Isso mesmo, Jeová velado numa forma de um profeta, porque isso teria absolutamente, estou lendo o parágrafo 154, e Deus disse que ele não falaria mais com eles assim. Ele somente falaria com eles por meio de um profeta, tá vendo? Então Deus não vem falar com você através da coluna de fogo. A coluna de fogo indica a mensagem da hora, o Irmão Branham. Você pode às vezes estar ouvindo uma fita do Irmão Branham no rádio, como aconteceu já na África, né? Os irmãos ouvindo ali a fita, a mensagem do Irmão Branham, e de repente desce a coluna de fogo sobre o rádio. Deus ali está vindicando aquele grupo ali, não. Está vindicando a mensagem, o mensageiro dele. Deus só vindica nessa era a mensagem e o mensageiro, porque a mensagem e o mensageiro são um. Então Deus vindica, né, a coluna de fogo que apareceu para o Irmão Branham quando ele nasceu. Ficou 2 dias ali na caminha dele ali, vindicando ele. A mãe dele viu, as pessoas que iam ali viam a luz ali, vindicou ele quando nasceu, vindicou ele quando foi batizar ali no rio Ohio. A luz veio sobre ele ali no rio e falou: como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem, né? Você precursará a minha segunda vinda, porque a mensagem e o mensageiro são um. Se nós estamos com a mensagem, estamos também com o mensageiro, gente. Não vamos fazer confusão com isso. E vindicou ele com coluna de fogo através aqui dessa foto, né? Em 1950, ali em Houston, Texas, né? Essa foto foi batida ali, examinada pelo FBI. E essa luz sempre aparecia ali no culto do Irmão Branham, ele discernindo as pessoas. A luz vinha sobre as pessoas ali, né? E muitas pessoas viam a luz também, lógico que viam, mas vindicando quem? Vindicando o William Branham e a mensagem. Então a luz só vindica nesta era o William Branham e sua mensagem, o William Branham e sua mensagem, o William Branham e sua mensagem. A luz nunca vindica o pastor, gente. Esse pastor está com o ensinamento verdadeiro porque a luz veio sobre ele. Nunca cai nessa mentira de Satanás, né? Como eu fui um dia lá na cidade de Campinas lá, e o missionário lá, o missionário lá, tinha uma foto lá, né, com a luz sobre ele, falando que é coluna de fogo, vindicando o ensinamento dele. Como que Deus iria vindicar um ensinamento errado, gente?
Porque ele ensina que o Mombrana tem que ressuscitar, voltar e pregar, ter um ministério na terra novamente, e trazer mais mensagens, trazer a fé de rápido para a igreja. A fé de rápido está nas mensagens, já está nas mensagens. A fé de rápido está no alarido. O alarido veio para preparar a igreja. O alarido veio para preparar a igreja, né? É para isso que veio o alarido. Agora os trovões, os trovões é a vinda, vai soar na vinda. E Deus escondeu de nós e não vai revelar, porque o diabo faria um grande estrago com isso. Mas naquele dia, na vinda, no sétimo selo, nós vamos ver o sétimo selo se cumprir, os trovões soando suas vozes ali, né? Mas a fé de rápido nós temos que ter já, para nós chegar lá. Se nós chegarmos lá sem essa fé de rápido, sem a que está na mensagem, né? Nós não vamos ver sétimo selo, não vamos ver nada disso ali se cumprindo, né? Então essa fé de rápido nós temos que estar. Então a coluna de fogo não vindica mais pastor nenhum, gente. Mas não, nunca vindicou pastor nenhum. Só vindica o mensageiro da era. A mensagem dele através do seu mensageiro. Toda essa história de luz aparecendo, vindicando ensinamento de pastores, é mentira, é Satanás enganando as pessoas. Porque o Mombrana fala, fique longe dessa luz, da coluna de fogo, fique longe da coluna de fogo. Vamos chegar aqui? E Deus disse aqui, ele não falaria mais com eles assim, ele somente falaria com eles por meio de um profeta. Era dessa única maneira que ele sempre falaria, dali por diante. E dessa única maneira que ele sempre tem falado. Isso mesmo, nunca de alguma outra maneira. Ele não mente, não vai vindicar pastor, o que vindica a nós é o que nós pregamos, que o Mombrana pregou, da maneira que ele pregou, do jeito que ele pregou. Se nós falar o que ele falou, nós somos vindicados. Se nós não falar o que ele falou, nós não somos vindicados, gente. É falar o que ele falou. Ele falou na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 2:62. A terceira puxada foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Ali concluiu o estamento dele sobre a terceira puxada, já que se cumpriu. Ali em 63, a terceira puxada. Então é falar o que ele falou, concluir na última palavra dele, cada ensinamento. Senão você vai colocar a mensagem contradizendo. Se você pegar a mensagem do Mombrana na última palavra dele sobre aquele assunto, né? Porque Deus corrigiu muita coisa que o Mombrana ensinou. O Mombrana falava que a evidência por cento era o amor, Deus veio e corrigiu. Ele falou, Deus me corrigiu. Deus me corrigiu. O selo meu, ele pregou tudo. Ele falou, eu preguei isso mil quilômetros longe do que Deus me revelou agora. Eu preguei isso num dia só e misturei tudo, preguei tudo fora, errado, né? O corpo também, ele pensava, ele ensinava que não ia ter corpo lá em cima, nós teríamos nuvens lá em cima, não teríamos mão, os 5 sentidos. Depois Deus levou ele lá e mostrou que nós vamos ter corpo sim lá no céu, corpo celestial no céu, né? Então Deus, a revelação veio ao Mombrana gradualmente, né? Até 65, então nós temos que pegar a mensagem, né? O ensinamento na última palavra dele sobre aquele assunto, porque não tem mais nada depois da última palavra dele, é lógico, é evidente que não vai ter nada depois da última palavra da pessoa. Então pegar o ensinamento da maneira que o Mombrana concluiu, daquela maneira. Então aquilo é a conclusão do ensinamento dele. Agora lendo aqui no parágrafo 155, o Mombrana nos fala, note, somente Moisés tinha a palavra. Agora ali não era um grupo que desceram ali, não eram simplesmente os fariseus ou os saduceus, era uma certa seita ou grupinho, era Moisés. Ele pegou um só homem, ele não pôde pegar 2 ou 3 diferentes, ele toma um homem. Moisés tinha a palavra, e Moisés somente, Josué nem mesmo a tinha, ninguém mais a tinha, amém. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não pôde vir a Josué, ela tem de vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. A palavra só veio ao profeta maior da hora, não veio ao profeta menor, nunca veio ao profeta menor. A palavra só veio ao profeta maior da era, da hora, que é o Mombrana. O Mombrana vai ser o profeta da era, da hora, até a segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda de Cristo, a palavra não veio mais a nenhum profeta. Não pode ter 2 profetas na mesma era, profeta maior. A palavra só vem ao profeta maior da era. Note, a palavra realmente nunca veio a Josué, até que Moisés tivesse partido.
Não, Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um, está vendo? Agora, somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Porque Josué, quando Moisés morreu, acabou a era dele. Aí começou uma outra era. Então aí a palavra veio a Josué, que já era uma outra era, um outro dia, uma outra hora. Mas no caso, a última era, não. O Mombrana é profeta da hora, da era, até acabar a era. Não pode vir outro profeta, um profeta menor ou outro profeta, não pode vir nessa era, é somente o Mombrana, é o profeta da hora, até a segunda vinda de Cristo. Agora no parágrafo, acabou a energia, estamos sem luz, então vai ficar um pouco escuro assim mesmo. Veja, agora no parágrafo 156, veja, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés, para dentro daquele véu, personificadores, está vendo? Mulher, homem, sacerdote, quem fosse, quão piedoso, quão homem, quanta honra tivesse, quanto fosse, ele advertiu que Moisés venha sozinho, e se algum homem, mesmo um animal, tocar isso, deve ser morto. Aí mesmo, nunca rompa na frente desse véu, esse véu pertence a uma só pessoa, essa mensagem é uma só, está vendo? No templo, um só homem entrava ali uma vez por ano, ungido e preparado para entrar, não para apresentar a palavra, mas para oferecer sangue, para até mesmo andar ali dentro, diante dela, somente um. Qualquer outro homem morria. Está vendo? Está vendo? E mesmo assim a coluna de fogo não aparecia para o sacerdote, não. Isso apareceu para Moisés. Você entende? Isso apareceu para Moisés. Eles espiritualmente morreram. Agora eu sei que depois apareceu ali no templo, quando Salomão fez ali o templo ali, né? Aí a coluna apareceu ali para vindicar que o templo era a vontade de Deus ser feito, e a palavra estava no templo, para vindicar a palavra, sempre para vindicar a palavra, não para vindicar o ensinamento de Salomão, ou para vindicar o ensinamento de alguém, não. A coluna de fogo sempre aparece para vindicar a palavra, que nessa era é a palavra de William Branham, a mensagem de William Branham. 157. Eles espiritualmente morreram. Agora, este é o véu espiritual, está vendo? Aquele era um véu natural. Este é o véu espiritual, está vendo? Eles continuam a entrar bem ali atrás. Pode-se avistá-los. Por isso que os grupos da mensagem estão todos mortos. Por causa do quê? Porque quer tomar a vindicação para eles. Estão todos mortos, que querem ir na coluna de fogo. Coluna de fogo é para um homem ir. Oh, eu sei, disse, mas veja, vá em frente então, está tudo bem. Isso não somente fala, lembre-se, a última praga no Egito foi morte, antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual, antes do êxodo, estão todos morrendo, por quê? Porque quer falar que tem ministério. Só tem um ministério, que é o ministério do sétimo anjo nesta era. Estamos no ministério do sétimo anjo, não estamos no ministério nenhum. Falar que o ministério é uma extensão do sétimo anjo, mentira. Só tem um ministério, só que é o ministério do sétimo anjo. Temos que estar nesse ministério. Só quem estiver no ministério, na congregação de William Branham, que serão salvos. Antes do êxodo, a última praga na terra é morte espiritual. Antes do êxodo, então eles estão cremados e voltarão ao pó, e os justos caminharão sobre a cinza deles. Porém a última coisa é morte espiritual, rejeitar a palavra. O maior erro de Israel foi falar para Moisés que tinha mais líder além dele. O William Branham é o líder desta era, é o pastor desta era, o profeta desta era. Temos que consultar a ele, somente a ele, não consultar pastores. Consultar o profeta da era. O erro de Davi foi ter consultado o capitão de 100, de 1000. Tem que consultar o mensageiro da era. Somente ele, é o que ele falou, é o absoluto da igreja. Se tem uma só fé, tem que ter somente um nível de fé, que é a mensagem do William Branham. Agora note, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo. Moisés havia de ser velado, ele tinha de sair de lá. Moisés entrou como Moisés, entrou nessa coluna de fogo, e quando ele tornou a sair, ele estava velado.
pois ele entrou ali fora das tradições dele, das tradições dos anciãos. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo, vê, amém? E ele apareceu velado. A palavra de Deus a palavra de Deus em um homem velado. Aqui veio ele, saindo, ó, que coisa! Eu posso ver isso, advertiu que ninguém mais tentasse isso. Ninguém pode personificar isso. É melhor que você não faça. Vê, mesmo um sacerdote ou um homem santo, quem fosse, cardeal, bispo, qualquer coisa, mas tentando entrar naquele véu, morria. Deus os advertiu. Nós não aceitaremos personificações. Sua palavra é revelada a um só homem. Tem sido um profeta, veio com a palavra do Senhor em cada era, em cada tempo. Por através da escritura, a palavra vem a um só, em cada era, o mesmo até mesmo nas eras da igreja. Desde justamente a primeira até a última. Outros têm os seus lugares, isso mesmo, note. Mas fique longe daquela coluna de fogo. Fique longe, você tem seu ministério, você tem seu lugar, mas fique longe da coluna de fogo. Não queira ser vindicado pela coluna de fogo. Também tem coluna de fogo, tem não, irmão. Fique longe da coluna de fogo, diz Mombrana. Mas fiquem longe daquela coluna de fogo, vê? Que lição aprendemos aqui, veja. Todo mundo querendo ser o Moisés. E todo mundo... Vocês lembram que Datã e aqueles disseram lá fora? Eles disseram, agora Moisés, espere aí. Espere aqui só um minuto. Você toma muito sobre si. Veja, agora há outro homem aqui que Deus tem chamado. Falta de humildade. Não aceita o líder que Deus enviou, vindicado por Deus, com a coluna de fogo. Isso é verdade. Eles, cada um, estavam seguindo bem enquanto iam juntos. Mas quando um tentou se aproximar e tomar a posição de Deus que ele dera a Moisés, o qual estava predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo. Logo desceu e abriu a terra e os engoliu bem para dentro dela. Está vendo? Está vendo? Tenha cuidado, está vendo? Simplesmente seja um bom cristão, pio de Deus, crendo na palavra, está vendo? Fique longe daquela coluna de fogo. Que lição! Hoje a terra também já abriu e engoliu todos esses ministros que dizem pregar mensagem. Eles falam que o dízimo é dele, ajuda bem materiais com o dízimo. Falou, o dízimo vai para o ministro, mas é para ele administrar para o reino de Deus, não é dele. Já foram sugados pela morte, a morte pegou todos eles, falando que o sétimo selo foi aberto. Mentira, mas morreu, o sétimo selo não foi aberto, Deus escondeu de nós. E outros grupos falando que o momento tem que citar e revelar sétimo selo, terceira puxada e os trovões, blá 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 blá. A mamãe falou, isso vai acontecer na vinda, nada vai acontecer antes da vinda, nós temos que ser preparados antes da vinda. Então a morte já tem sugado todos esses grupos, gente. Sai dessa Babilônia, dessa confusão e venha para junto da mensagem. E pare de falar que a coluna de fogo está vindicando você, não, a coluna de fogo só vindica a palavra dele, a palavra de William Branham que vem através dele. Saia, isso é morte. Fuja disso, irmãos, irmã, fuja por sua vida. Fuja dessa coisa de querer ministério. O ministério, o único ministério verdadeiro é de William Branham, do sétimo anjo. Vamos para esse ministério, estar nesse ministério. Porque lá, além da coluna do templo, do véu, do templo, o mamãe perguntou, quem são essas pessoas aqui que estão salvas? O anjo falou, são os convertidos ao teu ministério. Não o ministério de João, de Joaquim, de Paulo, de Orlando, de Pedro, não, o ministério do sétimo anjo. Então é esse ministério. O único ministério verdadeiro é de William Branham, do sétimo anjo, vindicado pela coluna de fogo. Vamos vir para esse ministério, ser um membro da congregação de William Branham, consultar a ele. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, finalizar o culto. Senhor, vindica, Pai, a tua palavra, Pai. Vindica o que foi falado, Senhor. Com sinais de uma cura os enfermos, Senhor. Liberta os oprimidos, Pai. E mostra para eles, Senhor, que a coluna de fogo só vem ao profeta, vindicar a mensagem de Deus, Senhor. Porque ali teve os sinais também acompanhando, sinais, e a palavra, Pai, tudo veio para vindicar. Então tudo encaixou perfeitamente na vida de William Branham. Mostra para as pessoas, Senhor, a verdade da sua palavra.
No nome de Jesus Cristo oramos, entregamos essa mensagem em tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.